ortografar. Aqui. Muitas palavras de língua portuguesa têm origem grega. Conhecendo-as, você poderá acertar a grafia das que são derivadas. Complete as palavras a seguir com X, S, SS, C ou Z. Então, vocês vão completar. Inclusive, pessoal, lá no plural, eu deixei um ditado para vocês, para nós não sairmos da nossa rotina de ditado, né? Que é muito importante nós estarmos treinando a ortografia. Leia o texto a seguir, a dança dos tangarás. Vocês estarão lendo, né? Aí, sobre a estrutura da frase deste texto, é correto afirmar que... Aí vocês vão explicar. O termo beija-flor aparece 3 vezes no texto. Em todas essas ocorrências, é o núcleo do sujeito. Então, vocês estarão explicando essa alternativa. Por exemplo, o termo beija-flor é o núcleo do sujeito. 2 beija-flores, comilão. Os outros beija-flores e os beija-flores. Então, vocês estarão analisando, né? Na questão B, vocês estarão também sobre a alternativa incorreta. Vocês vão explicar. O termo gato aparece primeiramente com a parte do predicado. Em seguida, é o núcleo do sujeito. Então, vocês vão explicar o que ocorre aqui. Por exemplo, o termo gato é um sujeito nas 2 vezes em que aparece no texto. Vocês vão explicar. Na questão C, o termo passarinhos aparece 2 vezes no texto. Em ambas, ele não é sujeito, pois faz parte do predicado. Então, vocês vão explicar aí o porquê que ele faz parte do predicado, ok? Na questão D, o sujeito do predicado começaram a cantar e a dançar de um jeito tão lindo, refere-se aos beija-flores. Aí vocês vão ver o sujeito do predicado citado, vocês vão falar a quem ele se refere, tá? Então tem que ler o texto aqui para poder responder essas questões, tá, pessoal? Não é alternativa, vocês precisam responder na frente ou no caderno de vocês cada uma dessas questões. Aí, logo mais abaixo, nós temos leia o texto O Astrônomo, né? Deixa eu ver aqui no meu caderno. Vocês precisam ler o texto O Astrônomo. No meu livro está na página... leia o texto O Astrônomo, né? Sobre a estrutura das frases deste texto, é correto afirmar que... Então, vocês vão assinalar qual é a questão correta, tá? Vocês vão assinalar. Todas as orações no primeiro parágrafo possuem sujeito explícito, representado pelo pronome ele. Então, vocês vão analisar e vão falar o que é cada uma. No segundo parágrafo, o sujeito explícito na primeira oração permite identificar o sujeito oculto na última. Vocês vão falar se sim ou se não e precisam justificar, tá, pessoal? O terceiro parágrafo é formado por apenas 2 orações, sendo que todas apresentam o sujeito oculto, ok? Então, vocês também estarão lendo e explicando, tá? Na questão D, no quarto parágrafo, os termos carro e senhor constituem os números do sujeito composto, meu carro e o senhor. Lembra a explicaçãozinha que eu fiz sobre
sujeito composto e sujeito simples. Vocês voltam lá, não é a quantidade de vários, mas sim a quantidade de se é um sujeito ou dois sujeitos. Nós estamos falando do sujeito apenas. Lê e atira, eles se ajudaram e se revezaram para alcançar um bem comum. Vocês precisam ler aqui a união dos pássaros, né? Perceberam? Perceberam? Não há nada de humano nos pássaros. Realmente não tem nada de humano. Sobre a oração desta tira, é correto afirmar que... Aí vocês vão explicar cada um desses itens. Questão B, perdão, vocês vão assinalar qual é a alternativa, né? Sobre a oração dessa tira, é correto afirmar que no primeiro quadrinho todos os sujeitos estão ocultos. Então, vocês vão explicar se estão ou não. Na questão B, na primeira oração do primeiro quadrinho, o sujeito é simples e claro. Se vocês explicarem que sim, precisa explicar. Se for que não, precisa explicar. Mesma coisa na questão C. No último quadrinho, o sujeito de perceberem é eles. E na questão D, no último quadrinho, o sujeito de perceberam é indeterminado. Na questão 4, lê e atira. Sinais do fim do mundo. 4. Não há mais do que ler em caminhões. Não há mais do que ler em banheiros. Os jornais não publicam mais cartas. Assinale a alternativa correta sobre o sujeito das orações nessas tiras. Então, vocês precisam ler as tiras e escrever e colocar quais são os sujeitos corretos. Por exemplo, vocês precisam assinalar qual é a alternativa correta, ok? Na alternativa A, vocês vão colocar quem é a correta. Sobre as alternativas, vocês vão, então, aqui assinalar quem é a alternativa correta, ok, pessoal? Já volto para explicar para vocês o para casa, ok?